noite a todos e a todas. Neste momento, damos início à 5ª rodada de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico Botucatu, evento organizado pelo Parque Tecnológico, Núcleo de Empreendedorismo e Inovação e Escola de Inovadores do Centro Paula Souza. O evento neste ano, novamente, diante das restrições sanitárias em decorrência da Covid-19, será realizado de maneira 100% online, das 19 às 21 horas. Nos 3 dias do evento, nós teremos uma live, que será no dia de hoje, palestras, uma também ocorrendo no dia de hoje, e no último dia o pitch do 6º Desafio Empreenda Botucatu. Na data de hoje, teremos a abertura com autoridades, que será conduzida pelo professor da Faculdade de Ciências Agronômicas e presidente do Conselho de Administração do Parque Tecnológico Botucatu, professor Carlos Wilken, e na sequência dessa live, a palestra com o nosso parceiro do Sebrae e consultor, o Ale Robaza. A agenda de amanhã será conduzida pelo professor Ricardo Hall, diretor administrativo e financeiro do Parque Tecnológico, onde teremos 2 palestras. A primeira será feita pelo Roberto Pina, fundador da Venture Building 77, onde nos trará toda a sua experiência e dentro do tema de como construir, executar e transformar a sua ideia de negócio. A segunda palestra será conduzida pelo Everton Silva, que é o diretor de TI da Simplicity Brasil, com o tema de empreendedorismo como estratégia de carreira. No último dia do evento, iniciaremos com a fala do nosso novo diretor científico do Parque Tecnológico, professor Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior, onde faremos a final do 6º Desafio Empreenda Botucatu. Projeto esse que é realizado pela parceria entre o Parque Tecnológico de Botucatu, o NEI, que é o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, e a Escola de Inovadores do Centro Paula Souza, onde as dinâmicas todas do evento serão conduzidas pela professora Letícia Negrisoli. Os projetos finais serão apresentados todos na modalidade pitch e serão avaliados por uma banca com 7 membros, composta por empresários, professores e consultores que estarão acompanhando o evento ao longo dos 3 dias. Os projetos melhores pontuados ganharão uma pré-incubação de 6 meses, com consultoria da empresa Visão Company e um troféu simbólico do Parque Tecnológico. Lembrando que o Desafio Empreenda Botucatu é um evento tradicional dentro do ecossistema de empreendedorismo e que ele ocorre desde o ano de 2017 para que a nossa sociedade tenha um espaço para a construção e amadurecimento de sua ideia. No último dia do evento, também teremos, na nossa programação, a apresentação da nova logomarca do Núcleo, que será feita a apresentação pelo parceiro Pedro Jovelli, que é o autor dessa logomarca. Então, neste momento, eu agradeço a todos de antemão, todos os participantes que estarão conosco a partir de agora, e passo a palavra para que o professor Carlos Wilken faça a condução dos trabalhos. Um excelente evento a todos e sucesso. Boa noite a todos. Obrigado, Daniel, pela rápida introdução aqui, pela explicação de como é que vai ser a dinâmica desses 3 dias aqui da rodada de empreendedorismo aqui do Parque Tecnológico. E agora nós vamos passar para o primeiro momento aqui do nosso dia de hoje, que é justamente a gente discutir aqui, junto com os convidados, a questão da retomada do crescimento para 2022. Então, nós temos hoje presentes aqui, nós agradecemos de antemão a disponibilidade de ter aceitado o convite para estar conosco aqui na nossa rodada de empreendedorismo. Então, nós temos aqui a senhora Paula Lima, que é subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, nesse ato aqui, representando a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a senhora Patrícia Ellen, o Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, que representando também nesse ato o prefeito municipal Mário Pardini, o senhor Rodrigo Rodrigues, que é o popularmente aqui chamado de Palinha, que é o presidente da Câmara Municipal de Botucatu, tá? O Leandro Amaral, que é diretor titular da Regional de Botucatu, da Ciesp, muito obrigado aqui, Leandro. O Fábio Rocha, que é diretor do Senai de Botucatu, obrigado também, Fábio. E o Eduardo Nascimento Jesus, que é diretor do escritório regional da Sebrae Botucatu. Muito obrigado aqui a todos. Bom, nós vamos começar aqui com alguns temas que foram propostos para a gente começar esse debate sobre a retomada da economia, a retomada do desenvolvimento
particularmente aqui no Brasil e com mais foco no estado de São Paulo. Então, eu passo a palavra aqui à senhora Paula Lima, né, representando, então, aqui a subsecretária, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, né, representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para nos trazer, né, quais são a política aqui no governamental do estado de São Paulo, como é que ela está se preparando para essa retomada, que a gente já sabe que ela começou a ocorrer aqui já em 2021, mas como é que vai ser o andar da carruagem para 2022? Boa noite, Paula. Obrigado. Obrigada, professor Wilkin. Sempre é um grande prazer para mim participar de um evento, né, de Botucatu, porque eu sou formada em Botucatu pela Unesp, fiz a minha pós-graduação e eu sempre fico muito feliz, né, em dialogar com colegas da região. Bom, boa noite, né, primeiramente a todos e a todas, agradeço o convite. Em relação à retomada econômica, no que tange aqui a nossa Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós tivemos recentemente a reativação, né, do SPAI, que é o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, onde o Parque Tecnológico de Botucatu ele faz parte, ele é um ambiente de inovação credenciado nessa nossa política pública, que é de 2014. Então, 18 unidades, né, 18 ambientes, nós investimos para a construção de novas salas, equipamentos, enfim. E a gente tem uma boa previsão para o próximo ano de estar realizando mais investimentos nesses ambientes de inovação que são tão importantes, e a pandemia ela demonstrou isso, né? Que é com muita ciência, tecnologia e inovação que a gente consegue sobreviver a uma grave crise igual a essa. De um modo geral, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Governo do Estado de São Paulo e demais secretarias, tem realizado o programa Retoma São Paulo, né? Nós já visitamos praticamente quase todas as regiões administrativas do estado de São Paulo e sempre levando os programas, né, ofertando os programas que a nossa secretaria oferece. Então, como, por exemplo, o Banco do Povo, Bolsa Empreendedor, Bolsa do Povo, enfim, nessa tentativa de auxiliar a população nesse grave momento de crise, né, mas que São Paulo tem se saído muito bem. Nós estamos com maior PIB, nós batemos recordes em número de empresas abertas na JUCESP. Então, apesar de passarmos por esse momento crítico, São Paulo, em questão essa retomada, né, econômica, tem se saído muito bem quando a gente compara, então, com o restante do Brasil. Acho que é mais ou menos isso que eu queria responder em relação a esse primeiro questionamento voltado à retomada econômica. Obrigada. Presença aqui de novo, né, para matar a saudade da nossa terrinha. Bom, eu passo a palavra agora ao Fábio Vieira de Souza, né, o secretário municipal aqui de governo, do Governo Municipal de Botucatu, e como é que Botucatu está se preparando, né, que já começou esse ano, mas como é que ele está se preparando para a retomada, né, da economia no nosso município. Boa noite. Está entrando. Opa, boa noite, tudo bem, Fábio? Boa noite a todos. Prazer participar dessa live e queria, em nome do prefeito municipal, também agradecer essa oportunidade e essa honra de estar com vocês. Bom, sendo muito objetivo em relação à questão, a prefeitura, assim como a senhora Paula comentou há pouco, ela vem sentindo, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, esse início da retomada econômica do país como um todo, e do estado de São Paulo não seria diferente. Para o ano de 2022, e o vereador Palinha, na sequência, vai confirmar essa questão, a gente fez uma proposição orçamentária que, em partes, contempla essa perspectiva que o mercado tem de crescimento para esse ano de 2022. Então, o orçamento da Prefeitura Municipal já prevê, assim como os analistas de mercado indicam, um crescimento da economia das 3 fontes de arrecadação que nós temos, tanto a municipal, IPTU e ISS, quanto das verbas e dos repasses que nós temos, tanto do Estado, da ordem de 3% a 6% para esse ano de 2022. Por óbvio, a gente não pode deixar de indicar que a gente terá em 22 um ano para o Brasil diferente, por conta de ser um ano das grandes eleições, um ano onde a conjuntura e a característica política, ou as direções, influenciar essa arrecadação. O que normalmente eu comento com os alunos, né, dos cursos de administração dos quais eu lecionava e leciono, é de que
a arrecadação municipal, a perspectiva econômica, ela é muito similar às perspectivas ou os planejamentos que se tem no mundo empresarial ou no mundo da iniciativa privada. A diferença é que lá, no mundo empresarial, se fala em receita, em faturamento, através da venda de produtos e serviços, e no nosso mundo, a gente tem a arrecadação em função dos tributos, mais uma vez, municipais, estaduais e federais. Dentro dessa perspectiva muito inicial, como eu disse, estamos trabalhando com a perspectiva, sim, de crescimento. Um dos relatórios, ou uma das fontes que nós usamos de inspiração para isso, é o relatório Focus do Banco Central, que apesar das últimas revisões, ainda indica um crescimento do ano que vem para o ano que vem da ordem de 3,5%, a nossa referência sempre é o IPCA, que normalmente é como o nosso orçamento cresce. Então, de uma forma geral, as perspectivas permanecem positivas, mas com uma característica, com uma atenção especial, por ser um ano eleitoral. Medidas que eventualmente sejam tomadas pelos nossos congressistas, por exemplo, como foi a Lei Complementar 173 nesses 2 anos de pandemia, a arrecadação e, consequentemente, toda essa perspectiva, todo esse planejamento econômico-financeiro que o município trata. Se a gente usar o ano de 2021 como referência, as expectativas que nós tínhamos, considerando o fechamento de novembro, elas foram superadas positivamente, tanto no âmbito municipal, mais uma vez IPTU e ISS, quanto no âmbito das arrecadações estaduais e federais, do orçamento que nós tínhamos bastante conservador para esse ano de 2021 por conta das incertezas da pandemia, nas 3 esferas ou nessas 3 perspectivas, nós tivemos aí um cenário positivo, uma arrecadação maior do que foi o nosso orçamento. Então, de uma maneira muito resumida e muito inicial, é dessa forma que positivo do ponto de vista de arrecadação ou do ponto de vista de perspectiva econômica, os planejamentos acompanham essa tendência e provavelmente na sequência a gente deve detalhar nessa live quais são essas iniciativas. Obrigado, Fábio, aqui, acho que é muito interessante aqui, né, demonstrar toda essa preocupação e essa preparação aí. Entendemos aqui o momento político, ano que vem vai ser um ano de orçamento mais curto, né, Fábio? Quer dizer, orçamento não, mas o financeiro, porque depois, quando começam as eleições, pela legislação, nós temos um período mais curto aí. Então, eu acho que esse é um desafio importante que nós vamos ter que ser mais eficientes ainda. Então, na sequência, eu convido o senhor Rodrigo Rodrigues, tá? Se ele me permite, vou chamar pelo nome de Palhinha, que ele é o mais conhecido aqui em Botucatu, o nosso presidente aqui da Câmara Municipal. Boa noite, Palhinha. Na visão, né, sua aí como vereador e, né, presidindo a Câmara Municipal, como a Câmara tem visto essa questão, né, da retomada e, né, quais são os projetos que vocês consideram importantes para ajudar o nosso município a crescer mais? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos os presentes. Já de antemão, eu quero agradecer muito o empenho da Ariadne, né, que conseguiu fazer com que eu entrasse e me fizesse presente aqui. Eu estou na estrada, estou voltando de São Paulo. É um evento bem importante que a gente participou hoje lá na Sala São Paulo. Eu estou pegando estrada, então eu parei especificamente para esse momento, para poder falar um pouquinho com vocês. Vou continuar aqui, mas caso venha a ser feita alguma pergunta também, eu não consegui responder por conta da internet na estrada que possa vir a falhar. Eu acho que o Fábio, né, o secretário, colocou muito bem essas preocupações. Foi um ano totalmente atípico, né? Isso acho que todo mundo não precisa nem ser muito entendedor para perceber que foi um ano atípico, né, principalmente por conta da lei, que travou muitas ações nossas, mas assim, a gente já está, a gente tem uma relação muito boa com o Executivo, isso é um passo muito importante, a gente tem tentado, assim, trabalhar em conjunto. Foi criada dentro da Câmara Municipal uma comissão específica para desenvolvimento, para a parte de emprego, geração de emprego na cidade de Botucatu, no município de Botucatu. Inclusive, assim, ontem, na última sessão, na penúltima sessão, apresentei até um projeto de lei que acho que vai meio que de encontro até com essa retomada, né, que é sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030. E alguns dos tópicos que essa agenda propõe, né, se enquadram muito dentro do empreendedorismo. Uma das primeiras ações que eu fiz assim como presidente da Câmara foi, inclusive, fazer uma visita ao Parque Tecnológico,
Botucatu é privilegiado. Quando a gente fala com outros municípios, hoje estava num espaço lá com quase 1.200 vereadores de centenas de municípios, e quando a gente ouve, começa a conversar, a gente percebe o quanto o município de Botucatu é privilegiado. Mas mesmo sendo privilegiado, não ficou fora, né, das dificuldades, teve que passar por todas as dificuldades que todo o Brasil passou e todo mundo tem passado. A gente tem um ponto muito a favor, né? A gente agora, já na semana que vem, recebe a 3ª dose da vacina. Isso é preciso ser ressaltado, porque isso incentiva, isso nos dá a segurança, a tranquilidade de poder retomar as atividades de forma mais efetiva. Mas acho que como legislador, eu falo muito isso, gosto de falar, o vereador, o bracinho do vereador é muito curto, né? Mas ele tem que ficar antenado e para poder fazer essa dobradinha com o executivo. Então, assim, essa comissão que a gente criou dentro da casa vai ser de fundamental importância, contar com parceiros, contar com o Parque Tecnológico, contar com os distritos industriais que Botucatu também tem, para que a gente possa, assim, juntos, sentando, analisando, poder abrir portas para Botucatu. Botucatu hoje está, nos olhos do mundo, né? Todos os olhares do mundo estão voltados para Botucatu por conta de todas as conquistas que a gente teve. E eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento de crescimento, as portas da Câmara estarão sempre abertas para projetos de lei. Quando a gente precisa, não sabe disso, a gente acelera um pouquinho as coisas para poder dar andamento. A gente não pode fazer Botucatu travar, não podemos mais ficar reféns de tudo que já aconteceu. Agora é olhar para frente e, como falei, né, como presidente da Câmara, tudo que tiver ao nosso alcance, ao meu alcance, a Câmara Municipal está à disposição do Parque Tecnológico, do Executivo sempre, para tentar fazer com que Botucatu cresça cada vez mais, né? Seja cada vez mais um expoente para todos os outros municípios que estão em nosso entorno. Muitas cidades do nosso entorno se espelham na gente, e a gente precisa ser motivo realmente de orgulho e de espelho para todos esses municípios. Certinho, obrigado, Palinha, pela a sua análise aqui, e parabéns aí, por enquanto, pela gestão. Daqui a pouco a gente retoma, né, a conversa aqui, prosseguindo o nosso debate. Bom, na sequência, eu convido o senhor Leandro Amaral, é o titular, né, mas eu acho que ele está em transição, no caso da Ciesp, mas da Regional Botucatu, do Centro de Indústria do Estado de São Paulo. Boa noite, Leandro. O Leandro aqui já começando a ficar de longa data, né, Leandro? Ele é membro também do Conselho da Associação do Parque Tecnológico de Botucatu. E qual é a perspectiva, como a Ciesp está vendo isso, né? Porque essa retomada, ela passa, logicamente, pelo setor industrial, né? Tem uma boa parte, a gente sabe a importância do agronegócio, do setor de serviços, mas a parte das indústrias, particularmente para o estado de São Paulo, é importante. E como é que você vê isso pela Ciesp e também junto, né, a visão sua para o município de Botucatu? Boa noite, professor Wilken. Boa noite a todos os participantes da live de hoje. É um prazer enorme poder estar falando com todos vocês hoje. Diante do tema, nós temos que caminhar aí pela nossa seara, que é a indústria, e mesmo com um ambiente forte de crescimento, né, global, que nós estamos acompanhando, com o impulsionamento aí das exportações, do avanço da vacinação, a indústria ainda sofre bastante. A indústria, ela vem com uma forte queda no terceiro trimestre ainda, né, na atividade industrial, e ainda isso tudo com uma forte pressão ainda dos custos, né, em cima das cadeias de insumos que nós sofremos, e também com esse ambiente onde a inflação ao consumidor também está bem elevada. Nós temos aí a parte do aumento da taxa de juros, então tudo isso tem dificultado bastante para que a indústria retome as suas atividades, né, no mesmo ritmo, ou acompanhando esse mesmo embalo do crescimento global. A indústria paulista, assim como a indústria nacional, enfrenta um grande problema, né, já não é de hoje, que nós chamamos de desindustrialização. Isso, para que a gente possa ter uma ideia em números, em 2015, nós tínhamos no país 385 mil indústrias, né, estabelecimentos industriais, as chamadas fábricas,
e no final de 2020 esse número caiu para 348 mil, né? O que significa isso? Significa que em 6 anos aí foram extintas 37 mil fábricas, quase 40 mil fábricas no Brasil. Isso, curiosamente, nos dá um número aí de 17 fábricas fechadas por dia no país. Então, são números alarmantes, preocupantes, né? A indústria sofre bastante, a globalização tem trazido para o empresário do setor industrial uma concorrência muito forte, os investimentos necessários para que a indústria nacional ela pudesse acompanhar e concorrer com esse cenário globalizado, ele foi ficando um pouco de lado, e isso nós trazemos porque temos algumas razões, né, sólidas para comprovar isso. Nós temos uma severa crise aí desde 2014 no país, uma crise econômica forte que pegou em cheio o setor produtivo. Depois nós viemos aí agora com a pandemia, né, global, mas que afetou ainda mais drasticamente as nossas indústrias aqui no país e no estado. Nós temos também uma pressão forte em cima do nosso segmento, que é essa pressão cambial, a desvalorização da nossa moeda. Então, para fechar esse ciclo, ainda nós temos um baixo incentivo, né, governamental aí por parte da parte de produção interna e muita instabilidade, né, tanto econômica quanto política. Acho que até os que me antecederam foi falado que nós vamos entrar num ano político. Mais uma vez, a instabilidade política assombra o setor produtivo. Nós temos uma dificuldade muito grande de prever aquilo que vai acontecer, mas, de certa forma, estamos otimistas. O industrial, eu digo que é um eterno otimista, né? São pessoas que não desistem, apesar de cenários difíceis e de situações complicadas. Não desistimos e estamos junto com o industrial, né, pela nossa entidade, né, o Ciesp, a Fiesp, de braços aí dados no sentido de fortificar cada vez mais o nosso segmento e podermos em 2022 buscar aí os louros também desse crescimento global que se aproxima. Obrigado, Leandro. Assim, acho que a sua visão aí foi bastante importante para demonstrar todos esses pontos sensíveis, né, que nós estamos passando aqui, né, que a gente sabe que a nível global tem um efeito que veio por causa da pandemia, mas toda essa questão aí, depois acho que a gente pode abordar rapidamente aí na hora da segunda rodada, mas essa questão como você comentou, da cadeia de insumos em geral, quer eles sejam eletrônicos, quer eles sejam insumos que a gente usa, né, a nível mais básico, mas isso tem desequilibrado bastante. Então, acho que esse é um desafio a mais para a gente passar. Bom, na sequência, eu convido o Fábio Rocha, que é diretor do Senai de Botucatu. Boa noite, Fábio. Com relação, como o Senai também faz parte do Sistema S, particularmente aqui em São Paulo, como você vê, né, a queda que nós tivemos devido a essa pandemia e como é que o Senai está vendo a possibilidade de haver uma retomada econômica. Boa noite. Boa noite, Wilker. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, agradecer a Paula Lima, aqui presente, o Fábio, o Leandro Amaral, meu parceiro, ao Palinha e o Eduardo, que está presente. Segundo o Leandro, né, é desafiador para a indústria, de fato, diante desse cenário, né? Para nós que vivemos aí uma pandemia e pela primeira vez, né, nas nossas vidas, é muito desafiador, de fato, analisar essas questões, né? Viemos aí de 2 anos para cá numa constante desaceleração em função da pandemia, mas o Senai, né, e a Fiesp e o Ciesp, nós, Wilker, a gente, de fato, nós temos alguns radares tecnológicos, né, que nos alinham, que nos permitem analisar um pouquinho para onde que nós poderíamos ir, né, na verdade. Né? Temos aí a questão hoje em São Paulo do 5G entrando, leilão do 5G entrando fortemente. Isso vai, de fato,
fazer com que as indústrias tenham uma performance diferente com relação ao 4G, né? 4G, 5G voltado, de fato, para o setor industrial. Isso nos permite, de fato, dar um pouco mais de velocidade em questões de inteligência artificial e tudo mais. Mas voltando trazendo um pouco para Botucatu, né? Nos últimos 4 anos, a Fiesp e o Ciesp, o Leandro, na gestão do Leandro Amaral aqui também, foi muito importante os investimentos que nós realizamos na cidade. Foram 33 milhões, criamos uma unidade totalmente reformulada, onde, em cima de um conselho de indústrias, na verdade, nos proporcionou a criar aqui uma linha de trabalho, uma linha de cursos, né, de profissionalizantes, atendendo a região. Então, isso faz com que nós, nesses últimos 3, 4 anos, tivéssemos muito trabalho em nos adequarmos os nossos conteúdos programáticos, muitas reuniões, muitas conversas com os industriais, né? Então, isso proporcionou, de fato, um trabalho muito importante na região. Botucatu, eu sou de São Paulo, né, e há 3 anos eu moro em Botucatu também, e vejo aqui na cidade, né, um time muito focado, como o Palinha disse, né, o executivo e o legislativo é muito alinhado nessas questões, e é muito legal porque você percebe que existe, né, uma sintonia, obviamente muita discussão, no sentido de trazer as indústrias para a região de Botucatu. Então, com a chegada da Dexco, né, a Embraer aqui dentro, alinhando o seu trabalho, a Caio, a Erisar, a LTM, os parques industriais, que também, né, o Leandro Amaral e até o próprio Fábio citou aqui, isso tem nos aproximado muito, até mesmo do Parque Tecnológico, tem nos aproximado muito para que nós tenhamos aqui uma gama de cursos profissionalizantes e atendimentos, né, para o setor produtivo muito importante. Então, os cursos agora que nós iremos trabalhar com relação a usinagens especiais para atender toda uma demanda que vem vindo da Embraer, setor de solda, né, nossos laboratórios de tecnologia, de TI que nós estamos criando aqui dentro. Então, isso traz um cenário, como o próprio Leandro disse, né, desafiador, muito desafiador, mas nós estamos muito confiantes com essa retomada, né? Essa retomada, até porque, em relação às empresas, nós estamos trabalhando muito com os nossos aprendizes, estamos sendo muito contratados no sentido dessas questões do primeiro emprego e tudo mais. Então, para nós, de fato, foram anos desafiadores. Eu acredito que 22 também será um ano político, de fato, mas pelo que nós estamos sentindo no nosso radar, eu tenho assim uma convicção muito, muito motivadora de que nós teremos um ano importante na geração de empregos para a região. É o que eu sinto nesse momento. Obrigado, Fábio, né, pelas suas palavras aqui. Eu já vou ao andamento porque o tempo corre aqui. Então, na sequência, agora eu passo ao Eduardo Nascimento Jesus, que é o diretor do Escritório Regional da Sebrae Botucatu. Boa noite, Eduardo. Com relação também, o Sebrae também faz parte do Sistema S, né? O Sebrae aqui já foi bastante parceiro quando nós, na questão das incubadoras aqui em Botucatu, e agora nós temos o Parque Tecnológico. E como é que o Sebrae, né, vê esse momento? Passamos aqui, ainda temos aí, né, uma parte da crise, mas a retomada está vindo, a gente acompanha isso, né, com relação principalmente a arrecadação de impostos, CMS, isso tem sido expressivo. Nós acompanhamos os dados aqui pela Unesp, que também nós somos, digamos assim, os receptores, né, os beneficiários que vêm desse imposto na parte de educação, mas particularmente, né, com relação a tudo o que o Sebrae representa, como é que ele está vendo esse momento aqui, como é que ele está se preparando aí para essa retomada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, parceiros, pessoal que está assistindo. O Sebrae ele vem com um forte trabalho de desenvolvimento, primeiro, de parcerias. Eu, particularmente, cheguei aqui no mês de janeiro, finalzinho de dezembro, e a gente está fortalecendo muito as parcerias com as entidades representativas e prefeituras municipais. Cuidamos aqui
em nossa regional de 18 municípios. E nesse ano de 2021, nós investimos forte. Não cobramos nenhum produto dos nossos clientes, dos micro e pequenos empresários, ou também das pessoas físicas, pessoas que pretendem ou pretendiam empreender, abrir uma empresa. Nos aproximamos muito do Parque Tecnológico e estamos fazendo um forte trabalho para sacudir aí o ambiente de inovação. Entendemos que a vocação regional do território que representamos, as maiores vocações são turismo e agronegócios, e desenvolvemos um trabalho forte junto ao APL do Mel, o pessoal de olericultura e outros grupos do agro, e também desenvolvemos um projeto de desenvolvimento territorial do turismo junto ao consórcio Polo Cuesta, que da nossa região, né, tem 9 municípios, representando 50% dos municípios contemplados na regional de Botucatu. Do começo do ano até agora, o Sebrae de Botucatu, ele atendeu 1.161, mais de 1.161 PJs, ou seja, micro e pequenas empresas, né? O nosso público-alvo é o MEI, a ME e a IPP, ou seja, quem fatura de R$1 até 4.800.000 ano. Investimos fortemente R$1.500.000 até o momento nessas micro e pequenas empresas. E que é bacana, a gente pode falar, poxa, mas mil empresas, qual é o universo que a gente tem em Botucatu? Aqui a gente tem um universo de 18 mil empresas só na cidade de Botucatu, sendo que o Sebrae atendeu 12 mil desde 2018 até hoje. A gente tem um oceano azul, um oceano muito, muito grande para atingir ainda, mas o que nos deixa satisfeito e o que comprova a efetividade da ação do Sebrae de maneira estruturada é que 82% das empresas que a gente atendeu, elas relataram que nesse momento de pandemia, elas conseguiram manter ou aumentar o faturamento. Então, o Sebrae, a minha visão de atuação aqui no território é que parou de fazer ações isoladas. O Sebrae ele vem forte com projetos estruturados. O que é projeto estruturado? Uma trilha de desenvolvimento, com cauda longa, uma jornada longa do cliente junto ao Sebrae, junto aos produtos do Sebrae, e fazer com que a gente tenha resultados finalísticos, né? Então, o que é o resultado finalístico? Muitas vezes a gente se preocupa muito em como a gente vai fazer. O importante não é só no como, mas o que a gente está gerando de eficiência lá para o empresário, para o empreendedor. Então, 82% dos empresários que participaram das nossas ações, eles relataram, nós somos auditados, aqui na regional de Botucatu, que eles conseguiram manter ou aumentar o faturamento. E 74% dos clientes atendidos dessas 1.160 empresas, elas relataram que elas conseguiram manter ou diminuir o custo. Isso é muito importante também. Então, essa visão com o resultado finalístico é muito importante. Nós percebemos que muitas empresas no início desse ano ainda sentiram aquele primeiro trimestre de 2021, ainda a nível estadual, foi muito complicado para as micro e pequenas empresas, sentiram ainda mais do que 2020, porque lá em 2020, apesar da gente ter aquela loucura, né, do início da pandemia, muitos benefícios foram gerados. Em 2021, nós tivemos, por exemplo, empresários que eles postergaram o pagamento de impostos, né, conseguiram postergar algumas despesas, ou até conseguiram acesso a crédito, tiveram carência e começaram a pagar agora. Então, o grande desafio que a gente tem aí foi o endividamento no início do ano e 80% de queda de faturamento em muitas empresas ainda. Porém, a gente vê e observa como prós a questão da vacinação, que em nosso município, inclusive de Botucatu, é uma referência, né? Já visto que no dia 12 agora a gente vai ter a terceira dose da vacina, isso ajuda muito na retomada. O acesso à inovação, inclusive quando eu cito aqui que R$1,5 milhão de reais investidos, o que o Sebrae fez? O Sebrae levou inovação, solução tecnológica para as empresas. Então, se a gente não tem expertise, a gente fez a parceria com o Senai, a gente fez a parceria com o Senac e viabilizamos gratuitamente produtos tecnológicos para os nossos clientes, sem cobrar um centavo.
foi muito bacana e deu um resultado que acabou aí surtindo no efeito de redução de custos e aumento de faturamento. E brigamos fortemente para a oferta de crédito. Mas a gente ainda percebe que na nossa regional, a cobertura de atuação do Sebrae, ela ainda deixa a desejar. Isso eu trago para vocês, porque a gente está falando de 18 municípios que a nossa regional aqui toma conta. 18 municípios, a gente tem um universo de 55 mil empresas para atender. Micro e pequenas empresas. Não estou falando das grandes empresas, das micro e pequenas empresas. E a gente só conseguiu alcançar aí 20%, né? Por volta aí quase 12 mil empresas, dos 2018 até agora. Então, como que a gente vai aumentar essa cobertura? Primeiro, a gente precisa ter uma governança e fortalecer ainda mais a governança. Os colegas falaram aqui. Sebrae mais próximo. Sebrae com mais parceria com o CIESP, com o Parque Tecnológico, com o Senai, com prefeituras municipais. A gente está buscando isso, está abrindo isso. Cheguei aqui em janeiro, nós tínhamos 2 postos de atendimento e a gente está abrindo 13 postos de atendimento em toda a regional. Capilaridade, vamos levar o Sebrae mais próximo do empresário e fortalecer a oferta dos produtos ao nosso público-alvo, que é quem quer empreender e quem já tem empresa. E também fizemos um trabalho já muito forte de educação empreendedora, levar o empreendedorismo lá para o ensino fundamental e ensino médio. Tivemos mais de 3 mil alunos já atendidos com as soluções de empreendedorismo na escola mesmo, né, lá na sala de aula. Acreditamos que essa é uma saída forte para esse momento de retomada. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Dá para ver aqui seu entusiasmo e esperamos aí que de fato, o Sebrae consiga fazer todas essas parcerias e nos ajudar. Bom, na sequência aqui, nós estamos indo, nós temos aqui até mais 15 minutos, não sei se vamos ver como é que eu consigo gerenciar esse tempo aqui, mas eu gostaria de convidar a Paula, de novo aqui a dividir a tela, até aproveitar, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é bastante importante para o Estado de São Paulo e particularmente para nós. Paula, aqui em Botucatu, nós temos aí todo esse... Na verdade, assim, não caiu do céu, isso veio há muito tempo, toda a questão, hoje, para a gente ter um parque tecnológico aqui, começou lá atrás, todo esse envolvimento, lógico, envolve a parte de uma visão política, mas um engajamento junto com as universidades, com as indústrias, e o nosso parque hoje, que é uma realidade, começou com as incubadoras, tinha a incubadora Botucatu, a Prospecta, ele veio crescendo, e os parques, existe toda uma política de parques junto ao estado de São Paulo, e a gente sabe que outros estados também estão se mexendo, O Paraná está começando também a se organizar nessa questão de parques tecnológicos, Minas já tem, então esse a gente vê que é um movimento não isolado, mas é um movimento que existe em outros países, mas muitos estados aqui um pouco mais estruturados já estão. E, lógico, a gente sabe que o estado de São Paulo já avançou bastante nisso. Nosso parque tem esse viés, particularmente, ele foi aprovado na questão da biotecnologia. Temos outras empresas aqui, a gente, lógico, para atender também a demanda municipal e até regional, na questão de TI, da parte de aeroespacial, que nós temos Embraer, etc. Mas o nosso foco, nós conseguimos ter o projeto aprovado nisso. E a gente vê que tem crescido muito, a nível mundial, mesmo aqui em Botucatu, a questão hoje de uma produção mais sustentável, usando já termos como bioeconomia e um mercado grande de bioinsumos. Particularmente nesse foco, e puxando um pouco o gancho aqui para o nosso viés, o que você vê com relação, o que eles têm discutido, qual a visão que no governo do Estado de São Paulo vê com relação a essa parte dos bioinsumos e da bioeconomia? Não, com certeza, bem colocado, professor Wilken. Inclusive, a nossa participação no Fórum Econômico foi justamente essa. Nós levamos 2 políticas nossas de governo, uma foi um programa de aceleração internacional que nós fizemos em parceria com o governo britânico, então voltado para essa questão do Net Zero, um outro programa de internacionalização, mas também voltado para essa questão de sustentabilidade, negócios de impacto de diferentes áreas, agro, alimentos, serviços, enfim, junto com a Invest São Paulo. Então, a gente tem pensado bastante nisso, a gente já tem algumas políticas públicas voltadas para essa área, como, por exemplo,
o próprio IDEA-Gov, né, que é o Programa de Inovação em Governo, ele tem duas vertentes. Então, uma primeira vertente é, de fato, a questão de desafios em governo para a incorporação de tecnologias produzidas por startups ou por arranjos de startups, onde o governo ele dá como uma contrapartida a pilotagem dessa tecnologia no ambiente real. Né? Então, no ano passado, nós lançamos 4 grandes desafios, obviamente voltado para a área da saúde por conta da própria questão da pandemia, mas até o final desse ano, ainda agora, em dezembro, a gente vai lançar 2 novos desafios, um na área de educação e outro junto com a Fundação SEAD. Eu não sei se vocês sabem, mas o IPT ele inaugurou recentemente, né, um laboratório internacional de bioeconomia, né? Então, o IPT é uma vinculada nossa aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então ele tem esse laboratório, né? Hoje em dia a gente tem essa preocupação e junto com inovação em governo, com a parceria com o IPT, o próprio IDEA-Gov ele tem um programa para aceleração de negócios de impacto. Né? E isso foi um braço, né, muito feliz do IDEA-Gov que resultou em muitos frutos. Né? No primeiro programa de lançamento de negócios de impacto, aceleração de negócios de impacto, nós tivemos 40 empresas aceleradas. Né? E nesse programa específico, a gente fez uma chamada nacional. Então, a gente tinha startups de várias partes do Brasil e atuando aqui em parceria com o governo do estado de São Paulo. Né? Para essa questão mais recente de Net Zero, a gente teve o apoio, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, propondo, então, os grandes desafios, e isso muito voltado para a política que eles desenvolveram, né, de redução de carbono, bioeconomia, enfim. Então, esse programa internacional também nos gerou bons frutos. A gente teve 20 startups aceleradas, e essas 20 startups elas participaram de programas, né, e de mesas e debates e discussões que aconteceram na COP26. Então, o governo de São Paulo ele tem olhado, assim, de fato, para essa questão da sustentabilidade, cumprimento de ODS e o seu compromisso, né, com redução de carbono. E investimento, a gente tem uma proposta, né, junto ao BID, né, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento, da gente poder viabilizar, então, via Desenvolve São Paulo, financiamento, né, para startups, né, mas tanto de negócios de impacto, como também, principalmente, né, startups hard tech. A pandemia mostrou exatamente isso, né, como é importante a gente valorizar a ciência, a tecnologia, investir, né, nas pesquisas, nas universidades, nos institutos de pesquisa, e produzir uma tecnologia potente, como novos kits de diagnóstico, vacinas. A gente tem o exemplo do Instituto Butantan, enfim. Então, a gente tem que tentar, de certa forma, né, ser um pouco mais autossuficiente. Né? Então, a gente tem trabalhado nessas políticas públicas para a gente entrar, né, dar essa rota, esse caminho, esse direcionamento, para que a gente consiga, então, manter São Paulo na liderança do ecossistema de inovação no Brasil. Eu não sei se eu terei tempo, né, porque ainda tenho os outros colegas para expor também, mas caso não dê tempo, eu já gostaria novamente de agradecer ao convite e fico muito feliz em poder participar. Né, como eu disse, eu sou formada pela Unesp de Botucatu, né, toda a minha parte de pós-graduação, então eu fico muito feliz em dialogar com os colegas aí da região e colocar à disposição aqui a nossa subsecretaria, a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aos ambientes de inovação, né, parques tecnológicos, as incubadoras, os centros de inovação. E eu não poderia deixar de esquecer de agradecer também um grande parceiro nosso, que é o SEBRAE. O SEBRAE São Paulo, né, principalmente na sua área de inovação, junto com o Michel Porcino, que lidera essa equipe, a gente tem desenvolvido programas, né, de fortalecimento desses ambientes de inovação, né, fortalecimento do SPA. Então, deixar aqui o meu agradecimento a essa parceria que a gente tem também junto com o SEBRAE. Obrigada. Obrigado, Paula. Bom, se me deixar aqui, nós vamos conversar mais uma hora aqui, sabe, com o pessoal.
Mas como nós temos aqui, né, já estamos ficando apertado, eu teria até mais perguntas aqui para fazer para todos, mas eu vou passar aqui, né, já estou me apertando, mas para os demais vou passar a palavra para fazer para cada um deixe a sua mensagem aqui e para a gente já ir o encerramento desse primeiro momento aqui do nosso primeiro dia aqui da quinta rodada. Então, eu convido agora o Fábio Vieira, tá, de Souza Leite, aqui o secretário municipal, né, para fazer suas considerações. Eu acho que isso é muito importante, né, Fábio? Não só Botucatu, mas a região nossa tem crescido bastante, né, como foi comentado aqui pelo Leandro, a questão da Dexco vindo agora, né, mudando um pouco o foco, mas trazendo uma parte de cerâmicos. Na região aqui, em Lençóis, essa fábrica da Bracel, né, sacudiu bastante aqui, né, toda essa região, e a gente sabe que isso não vai ficar, né, os municípios têm que trabalhar em conjunto. Então, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, como é que a prefeitura aqui de Botucatu vê essa questão, né, não só na política municipal, mas, né, um papel que pode ser regional também aqui do nosso município, junto com os demais municípios. Sendo muito objetivo, até para dar oportunidade para os demais colegas repetirem, né, o foco da prefeitura nesses últimos anos tem sido a questão da infraestrutura. Então, do ponto de vista de saúde, a gente leva ao pé da letra a orientação da Organização Mundial de Saúde lá desde o início da pandemia. Então, testagem, Botucatu hoje e durante todo o período de pandemia deve ter um dos maiores programas de testagem COVID do mundo, o que permite com que a gente identifique precocemente os casos positivos e faça a segunda orientação da Organização Mundial de Saúde, que é o isolamento. E, por fim, o programa de vacinação, que ineditamente, depois de uma outra cidade no interior de São Paulo, Botucatu teve a oportunidade de fazer, através de uma parceria de várias mãos, essa vacinação. Estamos indo aí para a terceira dose, o que também confere uma segurança, vamos dizer, médica, não só para a cidade, mas também para a questão da região. Ainda na linha da infraestrutura, iniciamos aí há 2 anos um grande projeto em parceria com a Sabesp, com o governo do estado de São Paulo, da construção da nossa represa, né, da nossa famosa represa do Rio Pardo, dentro dessa estrutura de infraestrutura para garantir aí segurança hídrica, não só para a população, mas principalmente para o empresariado pelas próximas décadas. E parcerias como essa, que foram mencionadas por todos os participantes, né, olhando a ocupação do Parque Tecnológico, a entrega e a ampliação do nosso Distrito 4, né, Distrito Industrial 4. Então, o que nós temos dentro do âmbito da Prefeitura olhado nesse contexto de infraestrutura médica, infraestrutura básica de fornecimento de água, energia elétrica, etc., e também a pavimentação aí de centros empresariais como grandes caminhos que nós temos aí para incentivar e atrair empresas, independente do porte, para a nossa cidade. Graças a Deus isso vem acontecendo de uma maneira bastante positiva nesses últimos anos, né, em especial aí a partir do ano de 2017, nessa gestão do prefeito Mário Pardini, nessa parceria que se tem com o governo do estado de São Paulo, com o governo federal em todos os âmbitos. Então esse é o caminho que a gente procura seguir e procurará seguir também nos próximos meses. Acho que essa é a grande objetivo, essa é a grande estratégia que a gente tem. Obrigado, Fábio. Aqui. O Palinha está conosco ainda? Eu sei que ele estava em viagem, não sei se ele está com sinal ou não. Para fazer as suas considerações finais. Boa noite, Palinha. Boa noite. A estrada oscila um pouquinho, mas aqui peguei um sinalzinho bom. Eu vou primeiro quero agradecer ao professor, agradecer muito o Daniel também. Daniel parceiraço, sabe que pode contar com a gente sempre que precisar. Pegar uma fala da Paula Lima, ela falou uma palavra, assim, né, uma palavra dupla que fala autossustentável, né? Acho que o sonho de todo município é chegar muito próximo de ser autossustentável, né? Mas a gente não é ilha, né, professor? O senhor da regionalização. Esse encontro que eu acabei de participar em São Paulo foi também para instituir os parlamentos regionais. Hoje, a gente ainda está vinculado a um parlamento, que é o Parlamento Jaú Botucatu, mas esse parlamento vai ser desmembrado. A gente vai criar um parlamento exclusivo, o parlamento da região de Botucatu, são 13 municípios hoje. Mas olha a grandiosidade, né, do que a gente está conversando. A gente falou de Senai, a gente falou de Sebrae, a gente está falando de FATEC, de ETEC, de Unesp, aí a gente está falando quase de um ciclo que se fecha, né, de mão de obra
de tecnologia, ou seja, a gente tem nas mãos um tesouro gigantesco. Basta a gente, assim, como esse próprio encontro representa, né? Essa aproximação, essa união de forças para a gente poder ter esse futuro ideal, né? Foi citado também pela Paula, né, das ODS, eu acho que isso é fundamental, zerar o carbono, controlar o aquecimento global, dá para fazer tudo, né, sem precisar destruir demais. Eu acho que é isso, tentar fechar o ciclo. Não somos, volto a falar, não somos ilhas, né, nenhum município é uma ilha, mas se a gente conseguir se aproximar o máximo possível dessa autossustentabilidade, dessa autossuficiência, a gente vai ter acho que um plano ideal, assim, de trabalho, né, de fechar esse ciclo, utilização de mão de obra, capacitação da mão de obra e a inclusão dessa mão de obra dentro das empresas no nosso próprio município. Eu acho que é um passo muito grande que a gente está dando. Botucatu tem uma visão do futuro, né? É uma cidade que vive no futuro. Eu acho que é isso que a gente está fazendo na noite de hoje e vai fazer nos próximos dias. Parabéns pelo evento, parabéns por todos que se colocaram e falaram. E mais uma vez me coloco à disposição. Dani, grande abraço, obrigado pelo esforço por fazer com que eu estivesse aqui também nessa noite. Professor Carlos, grande abraço para o senhor também. Fabião, grande abraço a todos aqueles que puderam fazer uso da palavra. E continuo na estrada aqui. Bom retorno, Palinha. Espero que você chegue aqui viaje com Deus e chegue bem aqui para a gente continuar todas as atividades que nós temos que fazer. Bom, na sequência aqui, para fazer também as palavras finais, convido agora o Leandro, né, da Ciesp, também para fazer o seu encerramento. Por favor, Leandro. Obrigado, Wilken, mais uma vez. Bom, nós entendemos que nós temos dois pilares aí que são a resposta para todas as dificuldades, né? É o conhecimento, a inteligência humana e a geração de inovação. E nós realmente somos privilegiados em Botucatu, temos grandes universidades, né? Faculdades ótimas, tecnologia, ETECs, FATECs, enfim. Também temos aí nossas escolas profissionalizantes, como o Senai, apoio do Sebrae na questão do empreendedorismo, enfim. Então, estamos num terreno fértil. Tenho aqui algumas ações da nossa entidade que eu poderia citar, mas vou ser bem objetivo pelo estender da hora. Eu queria só ressaltar a nossa parceria com a incubadora de empresas aqui em Botucatu, de longa data. Seguimos forte e junto com os parceiros, né, a nossa associação do Parque Tecnológico e também a Prefeitura Municipal, na qual eu também já deixo aqui até o meu apelo ao nosso secretário de governo que nos acompanha na live, né, o Fábio Leite, para que dê uma atenção especial para que a gente possa continuar junto nessa parceria nossa pelos próximos anos. É um interesse muito grande da nossa entidade em manter a incubadora funcionando. Nós sabemos que a teoria traz para a gente bastante embasamento e ali a gente consegue ver na prática como se coloca tudo isso que nós conversamos hoje em funcionamento, né? Geração de emprego, geração de renda, riqueza para o município, várias empresas que passaram por lá, hoje já de grande porte, médio e grande porte, já instaladas nos nossos distritos industriais. Então, gente da nossa terra, gente da gente fazendo acontecer, fazendo com que a gente tenha orgulho do trabalho que é feito. Então, mais uma vez, nossa entidade está de portas abertas para conversar com todos, indiferente de quem seja, independente de quais são os objetivos. O nosso propósito maior é dar sustentabilidade e fazer com que a gente tenha desenvolvimento local, né? Então, agradeço pela participação de hoje, a oportunidade de estar participando dessa live. Rodada de empreendedorismo, como sempre, né, do Parque Tecnológico, tenho certeza que será um sucesso, já partindo da noite de hoje. E, mais uma vez, obrigado, Wilken, e obrigado a todos os participantes que nos assistem e nos acompanham na noite de hoje. Obrigado, Leandro. E, na sequência, assim, para a gente fazer o encerramento, agora vou passar a palavra para os representantes aqui do Sistema S, começando com o Fábio Rocha. Por favor, Fábio. Todos. Wilker, quero agradecer, quero ser breve também, para não estourar o tempo, mas quero agradecer aí primeiramente o Daniel, de longa data. Muito obrigado pelo convite, a você, Wilker, e a todos, né, que estão nesse encontro, ao Fábio, ao Leandro, né, ao Leandro Amaral, ao Palinha,
e ao Eduardo, agradecer de fato. Né? Falando sobre isso, muito que o Palinha disse, como na área de desenvolvimento sustentável, o Senai também, nós temos hoje 13 institutos que nós chamamos de Institutos Senai de Tecnologia, no qual, de fato, nós estamos dentro da indústria, realizando esse estudo para que o país e para que as indústrias sejam cada vez mais sustentáveis. Né? Hoje nós temos várias ações, como a indústria paulista mais competitiva, nós participamos do Embrap 2, Brasil Mais, estamos dentro da Rota 2030, plataforma da inovação para as indústrias, e juntamente com o Sebrae e o Sebrae Tech. Então, que o Leandro disse muito bem, né? Nós estamos num celeiro, o Palinha e o Fábio e todos, nós estamos aqui em Botucatu, de fato, com um celeiro de instituições, né, Techs, Fatecs, o Senai, Senac, Sebrae, e onde eu tenho certeza de que juntos, uma frase, né, juntos seremos mais fortes, e nós seremos, de fato, mais fortes. Botucatu e região, no qual nós temos aqui 19 cidades, e estamos avançando nela aos poucos, e vem dando muitos frutos, né, como o Eduardo mesmo do Sebrae disse. Então, nós estamos à disposição, estamos de braços abertos e estamos juntos nessa empreitada. Contem com o Senai, contem com o SESI, contem com o CIESP, a Fiesp, e nós estaremos aqui sempre para ouvi-los e para seguir juntos nessa longa jornada que, se Deus quiser, será uma jornada muito bonita e muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pelas suas palavras, e na sequência eu já passo a palavra ao Eduardo Jesus. Obrigado, Carlos. Boa noite. Agradecer a todos, Daniel, pela organização do evento, grande parceiro, todas as entidades, e que a gente possa se aproximar cada vez mais. É muito importante a gente estar realizando eventos como esse, encontros como esse, mesmo que digitais, no momento, né? E deixar o recado que o Sebrae aqui, ele vai continuar para os próximos anos, as nossas perspectivas, né? Para o próximo ano de 2022, nosso planejamento, ele se reduz aí em 6 passos. Primeiro, a gente melhorar o ambiente para os pequenos negócios e ampliar essa questão da educação empreendedora. Nós já estamos oferecendo consultorias, o Sebrae está inovando, oferecendo consultorias não só para micro e pequenas empresas, mas a gente está direcionando consultorias para as prefeituras, e gratuitamente, através de um programa chamado Consórcio Empreendedor. Inclusive, Botucatu mesmo foi contemplada a prefeitura, a gente já entrou em contato, através do Daniel, com consultoria para revisão de código de obras e edificações, no sentido de emitir alvará com mais rapidez, acompanhamento dos agentes de desenvolvimento nomeados pela prefeitura, uma consultoria de 104 horas também para assistência social, à disposição da assistência social para trabalhos e projetos de inclusão produtiva, para que a gente reduza a pobreza, para que a gente cuide daquele pessoal que está em intensa situação de vulnerabilidade, trazer esse pessoal para empreender. Eu até falo que outro dia em Avaré a gente fez um trabalho até com o Senai, foi um curso que a gente viabilizou através do Empreenda Rápido Técnico, um curso de bolo no pote, e tinha uma moça que estava desempregada, fez esse curso, eu estava no grupo do WhatsApp, e ela falou assim, depois do curso, num dia ela vendeu um bolo no pote, lá ela conseguiu R$100. Falei, poxa vida, isso é inclusão produtiva, né? A gente quer fazer com que ela venda, mas que ela se formalize, que o negócio dela cresça e se desenvolva. E a gente também vai trabalhar muito forte para a redução do tempo de abertura de empresas no próximo ano. Vai passar a ser um indicador forte. E intensificar a educação, principalmente no ensino médio e no fundamental. O outro passo, a gente trabalhar com empreendedorismo e inclusão produtiva, como eu falei, ainda aumentar a cobertura, a nossa relevância, o Sebrae quer mostrar sua relevância, aumentando a cobertura no atendimento a todas as micro e pequenas empresas do estado de São Paulo. Quarto passo, a gente desenvolver cadeias produtivas através de projetos estruturantes, trabalhar indústria, trabalhar comércio, trabalhar serviço, agronegócio, turismo e todos os setores que estejam presentes na nossa regional. É um sonho de consumo, isso fazendo com uma governança forte, sendo entusiasta da governança. Quinto passo, levar inovação para as micro e pequenas empresas. A gente já está trabalhando nisso, tem um projeto chamado Ali, em parceria com o CNPq, e a gente também
através dessa parceria com o Parque Tecnológico, a gente levar mais inovações, mais inovação, mais produto de solução tecnológica para as micro e pequenas empresas. Também trabalhar com fortalecimento do acesso ao crédito em 2022. Não que o Sebrae vai emprestar dinheiro, não é isso. Mas a gente vai acompanhar mais de perto as empresas que tiveram crédito, e a gente já está fazendo um trabalho muito forte com as instituições financeiras na sensibilização de criação de linhas de crédito que sejam ofertadas para as micro e pequenas empresas. E aí eu termino aqui até parafraseando o nosso diretor superintendente, Wilson Poit, que ele traz que esse é o momento onde a gente precisa de vacina no braço, né, que é comida no prato, tem muita gente que perdeu o emprego e está precisando muito empreender. A gente precisa dar a mão para o pessoal. Tem muita gente aqui em Botucatu, eu estive conversando com a sala do empreendedor. Pessoal, a gente teve aí mais empresas que abriram do que fecharam. O cenário, ele é, do ponto de vista de comportamento empreendedor, ele é muito favorável, né? A gente teve 626 empresas que abriram, até anotei aqui, e 242 que fecharam. A gente tem um saldo de 384 positivo. Falando de MEI, de micro e pequena empresa. Ah, mas é o pequenininho, é ali que a gente tem que começar, porque a gente está tirando o desempregado, está fazendo com que ele empreenda, e aí o índice de desemprego do município acaba melhorando, da região, do estado como um todo. Então, vacina no braço, comida do prato, inovação na veia e o Sebrae junto de todos os municípios. Obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado, Eduardo. Acho que assim, essa mensagem final é importante, né? Não tinha tempo, mas eu ia entrar justamente nisso, você já abordou essa questão, né, de ter financiamento para os pequenos, né, para as startups. Isso é fundamental. A gente passou todo esse período aí, né, da crise, mais a pandemia, e tem, assim, a vontade de empreender é muito grande. Agora a gente precisa só ajudar a alavancar isso. E aí, como você falou, né, começa com as pequenas, né, tendo muitas, contratando um pouco, isso, né, começa. Aí o Parque Tecnológico, logicamente com o nosso viés, né, e essas empresas trazendo essa questão da inovação, toda essa parte de biotecnologia, quer ela seja para a área da saúde, para a área ambiental, para a área produtiva, né, principalmente no agronegócio, isso é fundamental. Bom, na sequência aqui, pelo adiantado da hora, então agradeço aqui a todos novamente, né, por estarem presentes conosco.